dentro da educação física você tem diferentes públicos, que mesmo sendo um único mercado, mercado de academia, mercado fitness, nós temos diferentes pessoas ali dentro. Temos homem, temos mulher e diferentes faixas etárias. Então, repetindo, a forma com que você vai se comunicar, fazer uma oferta para uma mulher de 50 anos é totalmente diferente da forma que você vai fazer uma comunicação, uma oferta para uma mulher de 20. Então, uma palavra no seu discurso pode tomar totalmente outra proporção, outra semântica, dependendo do seu público. Então, geralmente, quando a gente vai fazer uma oferta, pensar numa oferta para uma menina de 20 anos que quer ir para academia. Bumbum na nuca já. Por quê? Ela quer ter um corpo bonito. A dor dela é ela se sentir feia, se sentir mal com o seu corpo. Então você vai fazer algo relacionado à estética. Melhore a sua estética, aumente sua autoestima. Saia já dessa preguiça, dessa zona de conforto. Agora é o momento. Já para uma mulher de 50 anos, você não vai falar para ela assim, bunda na nuca já. Conquiste o corpo dos seus sonhos. Porque essa não é a principal dor dela. A principal dor dela é a saúde. Às vezes é um problema na coluna que fez com que ela ficasse mais corcunda. É um problema de que ela está sentindo dor no nervo ciático. Às vezes tem umas meninas novas que estão passando por isso, né? Mas, em termos gerais, a dor de uma mulher de 50 anos que precisa de ir para a academia são motivos completamente diferentes do que uma de 20. Isso mesmo, Thierry. Você tem que entender qual que é o objetivo de cada público, de cada pessoa. E falando especificamente de vendas e de marketing, coloco uma frase na cabeça de vocês, acho que eu até já falei, que marketing é trocar segundos por minutos. Então imagina que você está pagando para fazer um anúncio, você está investindo no Face ADS, e Face ADS é propaganda no Facebook, tá bom? E hoje está muito fácil fazer propaganda. Você, a cada 4 stories, você vê uma propaganda. E o tempo que você vê a propaganda é 1 segundo. 1 segundo você toma a decisão de passar ou de segurar. Então a mensagem, a principal frase que está ali, tem que chamar a atenção do teu público. Se a frase, se a comunicação, as palavras estiverem erradas, a pessoa passa. E se ela passa, quer dizer que você perdeu dinheiro. Porque você está pagando para o Facebook mostrar aquela oferta, mostrar aquela propaganda. Então, articular as palavras dentro da sua comunicação para vender é muito importante. Lembra que no começo eu comentei que é difícil de você conhecer um poeta muito novo? De expoente, sim, mundial, de ser reconhecido? Por quê? A habilidade de articular as palavras, de entender, e toda a cultura que permeia depende de maturidade, depende de vivência. Então, por exemplo, se eu utilizar a palavra lábio ou a palavra beiço, aqui, ó, entendeu? Lábio ou beiço. Em tese, semanticamente, é a mesma coisa. Lábio e beiço é a mesma coisa. Mas aplicado dentro de uma frase faz toda a diferença. Ó, um exemplo, Montanha Burger, lanche de lamber os beiços. O que eu estou falando? É uma coisa rústica. É uma coisa que é gostosa, não é aquela coisa gourmet. Dentro de uma frase eu já deixo subentendido. Então, se eu utilizasse de lamber os lábios, Montanha Burger, de lamber os lábios, percebeu que já não faz o mesmo sentido? Não tem o mesmo peso? Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Agora, mais um outro aspecto técnico de vendas. Dentro de vendas, nós temos uma ferramenta que se chama pitch. P-I-T-C-H. E geralmente eles falam como pitch de vendas. O que é um pitch de vendas? É você convencer as pessoas em poucas palavras, em pouco tempo, do que você faz, do que você vende. Então eles colocam até um exemplo que é pitch de elevador, que seria você ter uma conversa com uma pessoa enquanto um elevador vai de um andar para o outro. Ou você está subindo, você encontra aquela pessoa no elevador e você tenta convencer ela em menos de 1 minuto, por exemplo.
Então, com a forma que você articula as palavras. Dentro da disciplina, eu mandei para vocês também a questão de como se apresentar. Lembram disso? De como que você apresenta o que você faz, do que você vende. Então você não pode ficar dentro da mesmice de falar do que todo mundo fala. Você já começa a se diferenciar, inclusive na sua apresentação. Então, retomando o meu exemplo, eu trabalho com fotografia. Então, se a pessoa perguntar o que você faz, eu falo, eu sou fotógrafo. Eu não estou abrindo muito espaço para diálogo, para conversar. Se eu falo isso, a pessoa, ok, legal. E você pergunta, o que você faz? Eu sou contador. Então, como que responde? Como que você se apresenta? Eu não sou fotógrafo. Eu conto a história das pessoas através de imagens. Você já pensou você ter um momento da sua vida registrado, imortalizado em ângulos errados? Então, o que eu já estou fazendo? Na própria pergunta da pessoa, eu já estou trabalhando a dor dela, já estou fazendo um discurso de venda embutido. Porque senão você fica, ok, e daí? Isso mesmo, Maria Clara. Como que você se apresenta em 30 segundos? Você tem 30 segundos para chamar a atenção da pessoa. Então, pessoal, voltando aqui no pitch de vendas, então você precisa de apresentar você, a sua profissão, a sua empresa, já se diferenciando dos demais. Você já precisa se apresentar de uma forma diferente. Você já precisa de ter um pitch de vendas pessoal. E isso aqui vale até quando você está procurando um emprego também. Você está numa entrevista. O que você está fazendo numa entrevista? Você está ofertando a tua mão de obra. Você está tentando vender a tua mão de obra, vender o teu trabalho. Então, como que você se diferencia dos demais? Como que você consegue vender aquilo que você sabe fazer? Estou falando de vender o corpo não, tá? Estou falando de você vender sua mão de obra, seu trabalho. Tá bom? Então, por exemplo, numa entrevista de emprego, a pessoa pergunta assim, qual que é a sua maior qualidade? Aí a pessoa pega e responde, eu sou muito organizada. Pô, mas e aí? E a continuidade disso? Como que você continua? Você tem que utilizar as suas qualidades para se encaixar no quê? Na dor da empresa. O que a empresa está procurando? Imagina que a empresa está procurando uma pessoa para trabalhar na área financeira, na área contábil. E você sabe que é uma empresa de contabilidade, sabe que é uma empresa financeira. Mas qual que é a sua maior qualidade? É saber organizar, lidar com números, com arquivos, catalogar. Eu sou bem metódico, consegui colocar as coisas no lugar certinho. Às vezes a pessoa confunde, pergunta qual que é o seu defeito. Você fala assim, eu sou perfeccionista. Então, que é a maioria responde, né? Mas ser perfeccionista necessariamente é um defeito? Depende. Depende do quê? Da dor da empresa, da dor de quem está querendo te contratar. O que ele está querendo? De repente, ele não quer uma pessoa de fato que seja perfeccionista, que ele é uma pessoa que faz, que entrega. Mas se ele for um design de interiores, que um detalhezinho importa, meio milímetro de alinhamento num quadro acaba fazendo a diferença na estética do ambiente. Então, o perfeccionismo passa a ser uma qualidade. Então, entenda que até quando você discursa, você se apresenta, você está vendendo. Então, eu costumo falar que vendas é para todo mundo. Não é de fato só vender um produto, vender um serviço. É saber articular a sua comunicação para conseguir atingir determinado objetivo. Vender uma ideia, vender um produto, vender um serviço, o processo é o mesmo. Então, eu já comentei com vocês, eu não sei vender, eu não sou bom. Você aprende. Você não precisa de ter nascido com essa habilidade, você aprende. É um processo. Então, falando necessariamente do pitch de vendas, um pitch de vendas é se eu estiver aplicando ele na internet, é um videozinho de 1 minuto, 40 segundos a 1 minuto no máximo, onde você apresenta os benefícios, você supera objeções, faz uma oferta. Então, os 3 elementos principais, tá bom, de um pitch de vendas. Você tem que conseguir, de fato, destacar o benefício do teu produto, do teu serviço para aquele público-alvo. Você tem que conseguir superar as objeções. Tipo, se eu comprar e não funcionar? Tem a garantia? 7 dias para devolver sem nenhum problema.
superar as objeções. E cada cliente, cada público-alvo tem uma objeção diferente. Nem sempre é só dinheiro, tá bom? Nem sempre a gente está falando que a objeção é eu não tenho dinheiro. Porque se de fato a pessoa não tiver dinheiro, ela não vai comprar. Se ela não tiver crédito, não tiver o cartão de crédito, ela não vai passar o cartão de crédito, ela não vai comprar. Às vezes a objeção é a tua credibilidade. A pessoa ainda não confia em você. Então o que é o teu trabalho na construção do discurso de venda? Construir a credibilidade. Mostrar que o produto funciona, que outras pessoas já compraram, que as outras pessoas estão satisfeitas. E de fato fazer uma oferta. Lembra que eu comentei com vocês que nós temos diferentes tipos de cliente? Cliente super motivado, cliente levemente motivado e cliente não motivado. Então você fazer uma oferta, um pitch de vendas, depende também do seu tipo de cliente. Aonde que ele se encaixa? O que vai ser a principal chamada? Vai ser preço, vai ser qualidade, vai ser diferenciação, vai ser exclusividade. E outro ponto muito interessante, nesse período de crise, e crise eu digo do corona, vai vir acompanhado, já está sendo acompanhado de uma crise muito aguda para o comércio, para vendas. Cara, mas isso não é de hoje, não é de hoje. Essas crises vêm e vão, elas são ciclos. Sempre vai ter uma crise mais forte, uma crise mais fraca. Talvez vocês não se lembrem, mas em 2008 teve uma crise muito forte no mundo, referente ao mercado imobiliário. Nós tivemos uma crise muito forte começando em 2015. Então isso vai e volta. E não existe, tá, pessoal? Não existe um economista no mundo que conseguiu prever 2 ciclos econômicos em seguida e assertivos. Então eles são muito bons em prever o próximo. Então eles estão aqui, dada essa conjectura, eles já previram o próximo ciclo, que é um ciclo de geralmente tilingada, é um V. Se a bolsa estava descendo aqui, desceu, de repente ela sobe. E sobe rápido. Esse é um ciclo previsto. Mas e o próximo? Acertar 2 seguidos. Até hoje, no mundo, não teve um economista, não teve Paulo Guedes, não teve ninguém no exterior que conseguiu prever 2. Então a gente está vivendo uma crise que está instaurando problemas nas vendas, a gente está tendo problemas na distribuição, nós temos caminhões que não podem atravessar determinados estados. Em 2018 a gente teve uma crise, embora um pouco mais curta, que foi a crise dos caminhoneiros, que eles fizeram greve, a gente não tinha combustível. Então uma coisa assim, quase que imprevisível. Muita gente perdeu dinheiro nessa época. Então se a gente está falando de vendas, a gente está num período de crise, as vendas estão caindo. Quando essas vendas caem e as pessoas ainda precisam comprar e ainda tem dinheiro no mercado, ainda tem alguma reserva. Então, enquanto houver essa reserva, há o que a gente chama de demanda reprimida. As pessoas precisam ainda comprar, elas ainda querem comprar, mas elas não podem comprar porque a loja está fechada. E o que é o papel de um administrador dentro desse cenário? O que ele já deveria possuir, que ele deveria fazer? Primeiro, ter uma lista dos clientes, ter contato de cliente, ter e-mail, ter telefone, certo? Segundo, estar trabalhando numa construção de uma oferta para atender essa demanda reprimida. Então, se eu tenho os clientes, eu tenho uma lista de clientes e eu estou com o meu comércio de portas fechadas, o que o setor de vendas tem que fazer? Ligar, entrar em contato, tem que mandar um e-mail, mandar uma mensagem, falar, olha, eu existo e eu estou preparando uma oferta para vocês quando as coisas voltarem ao normal. Porque as pessoas vão precisar comprar. As pessoas ainda consomem, compra sapato, compra bolsa, compra tudo. Então essa demanda está reprimida. E o que o setor de venda está fazendo? A crise, não estou vendendo. Tá muito difícil. E o boleto. Cara, mas se você não fizer nada agora, depois vai ficar muito pior e você vai quebrar. Então o papel de uma pessoa que tem um conhecimento técnico, tem um conhecimento de gestão, é conseguir entender que até nas crises você tem medidas, você tem contramedidas que você tem que tomar para que quando essa demanda reprimida voltar a consumir, você consiga estar na frente dos teus concorrentes. E não ser somente uma briga por preço.
Porque vocês sabem, eu já falei pra vocês, no caso do cliente super motivado, que quer comprar aqui naquele momento, a primeira coisa que ele vai escolher é preço. Então, se você disputar por preço, você vai acabar corroendo ainda mais as tuas margens de lucro. E tem aquela frase ainda, quem vem por preço vai. Então, esse é o momento de você conseguir, através de uma lista de clientes. Se você não tem, dançou, perdeu. Entendeu? Então, é uma coisa que você já deveria estar fazendo. Você já deve elaborar sua estratégia de vendas, um pitch de vendas para esse tipo de pessoa. Entenderam? Então tem muita gente no mercado de fotografia que está falando, e se você estava com um evento marcado e você não vai poder fazer, conte comigo. Cara, isso é obrigação. Se você estava lá com um contrato para o casamento para a semana que vem e não vai poder por conta que está proibido, é teu dever como profissional reembolsar, devolver o dinheiro, fazer o negócio, atender o cliente. O que eles estão ofertando, o que eles estão falando é o mínimo. É o que já a lei garante. Então, o que você pode fazer nesse período de crise? Investir na tua estratégia de diferenciação dentro do mercado. O que eu, empresa, o que eu, profissional, faço e os outros não fazem. Como que eu consigo atingir esses clientes estando lá na casa deles? E tudo isso é um catalisador muito forte. Catalisador é o que potencializa, agiliza, faz ficar rápido, tá bom? Para as empresas, principalmente setores de venda. As vendas é como o sangue circulando no caixa da empresa. Sem venda não entra dinheiro. E sem sangue a pessoa morre. Sem dinheiro, sem vendas, as empresas vão à falência. Então tudo isso vem para ensinar. Desenvolva. Então vamos lá, retomando aqui. Para não ficar perdido. Discurso de venda é importante. Uma palavra pode mudar todo o cenário. Segunda coisa. É necessário que você saiba articular o seu discurso de vendas num pitch de vendas. Depois eu vou passar para vocês uns vídeos complementares e um exercício sobre isso, tá bom? Desenvolver um pitch de vendas, uma oferta rápida, apresentar o teu produto para diferentes tipos de cliente. Terceiro, ter uma lista de clientes, ter o contato desses clientes. Quarto, o que eu ia falar? Então, esqueci. Não, então, se você tem isso muito bem articulado, você tem a lista de clientes, você tem o seu discurso de vendas bem afiado, você vai preparar uma oferta. Você vai começar a trabalhar uma oferta para essa demanda que está reprimida. As empresas têm que entender o quinto ponto agora, que é diversificar a fonte de receita. Diversificar a fonte de receita é ter vendas em diferentes pontos, em diferentes mercados. Então, a empresa que antes era resistente em ter um delivery, conseguir entregar, está sofrendo na crise. A pessoa que não tinha um e-commerce, não tinha um site online, está sofrendo. Não tem como atingir os clientes. Então, por que eu estou falando isso? Muitas empresas não fazem isso, não pensam nisso. Tem só a lojinha de porta aberta e ninguém esperava que uma crise ia vir. E atingir, sim, primeiro o mais pobre, primeiro o mais vulnerável, o comerciante pequeno. Então é um mercado muito grande que técnico, gestor pode atuar. De que forma? A gente aplica o que a gente chama de marketing de 3 passos, mas que isso aí depois eu ensino em outra aula. E você consegue atingir essas pessoas de outra forma. E diversificar as fontes de receita não é vender somente, é você conseguir vender por mais de um canal. É você conseguir ter o seu restaurante e vender lá em loco, mesmo dentro do restaurante, mas também ter um delivery. Você conseguir prestar outros tipos de serviço. Você conseguir atingir outros públicos, mesmo que pequenos. Porque antes pingar do que secar. Então você precisa de ter diversas fontes de receita. Quando a gente fala até de investimento, de colocar dinheiro, a gente tem que diversificar. O ditado é, você não pode colocar todos os seus ovos numa única cesta. Porque se essa cesta cai, quebra tudo. E aí? Fudeu, ferrou. Como é que faz? Então, se você está aplicando dinheiro,
Você tem que ter um pouco na bolsa de valores, um pouco de fundo imobiliário, um pouco em dólar, você tem que ter um pouco em fundo, você tem que ter um pouco em índice, você tem que separar e diversificar. Por que tem uma galera aí que tá ficando louca, quase se matando por conta da bolsa? O negócio caiu aí 40%. Se o cara tinha 100 mil aplicado, agora ele só tem 40. Virou pó, sumiu o dinheiro. Mas ele foi lá e aplicou tudo num lugar só. Aí não tem o que fazer, meu amigo. Então, até para as empresas, elas têm que ter o seu setor de vendas, elas têm que ter uma diversificação na forma de vender. Tem que vender pela internet, tem que vender num local, tem que vender de porta em porta, tem que arrumar outros meios de venda. E eu não vou ficar falando todos, porque senão eu vou estar dando uma consultoria e é um universo muito grande, certo? Então vamos lá, o quinto ponto foi diversificar as vendas. Agora, conselho para vocês, tá bom? Dica para vocês. Mercado existe. Tem uma demanda reprimida. As empresas perceberam agora o tamanho do buraco que é depender de uma única fonte de receita. Quantas empresas têm de fato um site? Tem uma frase que fala que qualquer barco navega bem quando o mar está calmo. Então a gente passou por um período que estava economia crescendo, bolsa de valores subindo, o mar estava bom. Então todo mundo estava conseguindo navegar bem. Só que quando vem uma crise, vai vir. Quando não é o corona, é uma crise política. Quando não é uma crise política, é uma crise internacional, é uma guerra. Sempre vai vir. É ciclo. Então as empresas sempre têm que estar preparadas. Nem é só esperar surgir uma notícia, eu vou correr atrás. Elas têm que ter isso funcionando continuamente, porque senão o risco é muito grande. O risco delas falirem é muito grande, tá bom?